Foram aí mais ou menos uns 2, 3 meses de reviravolta total aqui, e é por isso que eu sumi. Nesse vídeo eu vou contar pra você o que aconteceu que fez eu ficar aí 3 meses praticamente longe das telinhas. Então fica até o final. Primeiro de tudo, que eu queria contar pra vocês é que eu mudei de emprego. Na verdade, foi assim, de última hora. Este emprego novo veio numa hora muito boa, porém, eu não estava procurando emprego. Aqui no Canadá existem muitos desses recrutadores que eles vão até você e perguntam se você está interessado numa vaga, dependendo, por exemplo, isso aconteceu no LinkedIn. Então, eu tava normalmente trabalhando na empresa que eu trabalhava e alguém veio, uma recrutadora veio e me mandou uma mensagem no LinkedIn falando que ela tinha uma vaga e se eu me interessaria em ouvir pelo menos sobre a vaga. Eu falei, né, que mal tem, né? Sempre é bom a gente ver o que o mercado aí tá oferecendo, então eu aceitei. Quando eu fui pra essa entrevista, eu não tinha nada na cabeça, tipo, eu vou mudar de emprego, nem nada. E acabou que eu fui seguindo as fases da entrevista, foram 5 fases, pediram pra fazer vários projetos diferentes. Eu trabalho com marketing digital. Aí eu fui fazendo assim, mas tipo, vou levando, né? Não tô esperando nada positivo. E acabou que eu fui selecionada dentre os candidatos que me selecionaram, me passaram a vaga. Aí eu falei, tá bom, vou aceitar, porque era uma oportunidade maravilhosa, salário extremamente atrativo, acima da média do mercado. Então eu falei assim, gente, apesar de eu amar e gostar muito do ambiente de trabalho, das pessoas com quem eu trabalhava na empresa anterior, também foi uma oportunidade que talvez eu não teria nessa empresa que eu trabalhava antes. Tive aí uma semana que eu preferi ter uma semana de pausa entre um emprego e outro. E assim, quando você pede a conta aqui, você precisa dar pelo menos 2 semanas de aviso. Porém, no meu contrato estava escrito 6 semanas. E a outra empresa queria que eu já começasse, tipo, right away, tipo assim, logo. Só que aí eu pensei, eu posso tentar negociar semanas. Aí eu conversei com uma colega minha daqui e ela falou assim, pessoal, eles não prestam atenção muito, que tá escrito 6 semanas no contrato e eles querem o mínimo que seria 2 semanas. Então eu cheguei na minha chefe, né, falei pra ela que tinha aparecido uma oportunidade, e que eu tinha feito um cronograma bonitinho que eu achava que 3 semanas seria o suficiente para passar todas as minhas responsabilidades para as pessoas que ficaram na empresa. E aí ela falou assim, tá bom, depois até me agradeceu por ser 3 semanas, ou seja, eu acredito que ela nem tenha lembrado que no contrato tá 6 semanas. Enfim, eu cumpri 3 semanas e na empresa nova eu falei que ia começar daqui 1 mês. Ou seja, essa uma semana aí eu consegui pegar e fazer uma pausa, até porque no meu emprego antigo tava assim, numa fase extremamente estressante, várias coisas acontecendo. Eu falei assim, gente, eu não vou conseguir começar no emprego novo de cabeça fria. Se eu começar direto, tipo, termina num na sexta e já começa outro na segunda. Então eu realmente precisava desse tempo pra mim. Então essa uma semana aí foi essencial. E também, além disso tudo, eu chegava em casa, ainda estudava, explorava, porque era muita coisa e não tinha uma pessoa pra me passar as responsabilidades. Então eles mandaram a pessoa embora e não teve uma transição. Não teve, tipo assim, isso que ele estava fazendo, não teve nada, não teve documentação nenhuma, só um papel com as senhas dos aplicativos e softwares que ele estava utilizando. Então teve muitas coisas que eu tive que aprender, que eu tive que, assim, descobrir, desvendar. Então, assim, foi as primeiras semanas aí, 2, 3 semanas, foi assim, bem puxadinho. E além disso, também tivemos a visita das nossas famílias, da minha e do meu noivo, Daniel. Então, a mãe dele veio aqui, ficou com a gente por um tempo, depois chegou a avó e os primos. Então, assim, eu com um emprego novo e tendo que dividir também a minha presença, né? Tipo, dividir o tempo entre emprego novo, entre a família estar aqui. Lógico que eu vou querer estar presente com eles e isso também limitou o tempo que eu teria, assim, né, pra internet. E depois que o pessoal foi embora da família dele, a minha família também veio. Veio meu pai, minha mãe e minha irmã mais nova. E eles ficaram aqui com a gente também. Ficaram uma semana só.
e foram até embora na sexta-feira do dia 21 de outubro, 22 de outubro, na sexta-feira, essa sexta-feira aí. E, além de tudo isso acontecendo, a gente teve uma coisa horrível que eu achei que eu nunca ia passar por aqui, 5 anos, praticamente morando no Canadá. Eu falei, isso nunca vai acontecer, né? Bed bugs, que são os percevejos de cama, que, aliás, está tendo uma infestação lá em Paris, né, na França, com os percevejos de cama. E, coincidentemente, na época que meus pais estavam vindo, teve o surto aqui no prédio também. E aí, assim, começou que a gente tinha preparado, né, o sofá pra minha família dormir. E assim, um dia antes a gente tava no sofá e a gente, acho que uma semana antes deles chegarem, a mãe do Daniel ainda tava aqui. O Daniel começou a ver, assim, picadas no corpo dele. E a gente achou que, assim, a gente não tá vendo nada, então deve ser mosquito. Não, mas aqui não tem mosquito, não tem formiga, não tem nada. E a gente ficava assim, pô, o que pode ser? Passou essa uma semana e eu me deitei no sofá, ou sentei no sofá, sei lá, e eu também comecei a reparar essas picadas em mim. Aí eu falei assim, gente, não é possível. Será que isso aqui é bed bug, né? Que é o percevejo de cama? Aí a gente, não pode ser. Será que é? Será que é? Aí nisso a gente só achando, mas não tinha certeza. A gente examinou o sofá, virou, deu uma geral na casa, nada. A gente não via nada. Eu falei assim, gente, não sei. E a gente continuou usando o sofá. Na cama, a gente ficava na cama, não tinha nada. E aí, cada noite que a gente passava no sofá, assistindo TV, qualquer coisa, essas picadas aumentavam. E a gente fala assim, gente, não é possível, é bed bug. É bed bug, não tem jeito. E aí eu peguei, acionei a administração aqui do condomínio, eles falaram assim, olha, a gente tá lotado, né, o Pest Control, que é o controle de pragas, tá lotado, não tem horário, só na terça-feira que vem. Isso, meus pais iam chegar na quinta-feira. Aí eu, pronto. Então a gente acabou tendo que comprar um colchão inflável. Meus pais dormiram aqui no quarto e a gente dormiu no colchão inflável na sala. Mas aí foi que a gente teve que fazer uma preparação aqui para controle de praga vir. Que foi assim, você tem que empacotar a sua casa inteira, lavar tudo no quente, secar no quente, empacotar em sacos plásticos enormes e deixar tudo no meio da sala. Então imagina, a gente esvaziou todos os nossos closets daqui. Isso que a gente tá 5 anos aqui, então a gente não tem pouca coisa, né? Em questão de roupas, banheiros, tem que guardar tudo. Então foi assim, um processo bem meticuloso e muito chato. Ainda bem que meus pais estavam aqui, que eles acabaram ajudando. E o tratamento basicamente acontece em 2 etapas. Um dia eles vêm, depois de 2 semanas eles vêm e aplicam o tratamento de novo, que é, eles levantam a cama, eles levantam o sofá, eles fazem uma análise, a gente não tava aqui, então a gente não viu. Eles fazem uma análise e joga produto na casa inteira, até que é um pó branco e também um spray que eles passam nos estofados. E aí, aparentemente, os bichos começam aí a morrer depois de 4 dias. E qual que é a sacada do bed bug? Não é, gente, que a casa é suja, não é que o problema da casa, o problema é do prédio, que esses bichos, eles ficam na parte elétrica das tomadas. Então, por exemplo, ele pode passar de casa para outra. Então, a gente acha que começou em 2 vizinhos pro lado, porque a gente encontrou, o Daniel encontrou o nosso vizinho aqui do lado no elevador, e ele falou assim, eu acho que tá vindo desse cara aqui, né, do vizinho anterior, da frente, porque ele não sai, fica socado dentro de casa. E já não é a primeira vez que isso acontece, então já também tava na casa do vizinho e provavelmente o vizinho também passou pra gente, né, pela tomada, por exemplo. E esses bichinhos, eles andam, eles se enfiam na cama e em estofados também, em móveis e tudo que fica perto disso. E eles se alimentam de sangue, então por isso que eles picam. E aí, depois do tratamento, ainda, eu falei assim, eu vou deitar no sofá pra testar. E aí eu acabei com mais mordidas aqui no braço, não sei se dá pra ver, ó, mas tá bem vermelhinho, tá vendo? Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a diferença dele e do mosquito, por exemplo, é que ele pica, tipo assim, ele pica do lado do outro, sabe? O mosquito, ele vai picar um aqui, depois vai picar outro aqui, vai picar outro aqui, assim sucessivamente.
Já o bed bug não, ele vai picar sempre assim, um do ladinho do outro, porque ele é um bichinho pequenininho. Enfim, agora vamos esperar 2 semanas pra ter o retratamento. A gente vai tentar estar aqui pra poder falar pro pessoal que o tratamento tem que ser enfatizado no sofá, porque a gente acha que o problema é o sofá, não na cama, porque a gente dormiu, os pais dormiram aqui na cama o tempo todo, não teve nada. A gente, nas noites, né, anterior, a gente dormiu também na cama, também não tinha nada tão problema. A gente acredita que seja no sofá. E foi isso aí, toda a reviravolta de tudo que aconteceu esse tempo todo. E por isso que eu fiquei um pouco sumida. Então, com todas essas mudanças também, dor de cabeça de visto e... Ai, gente, foi assim, ó. Foi, assim, 2 meses, assim, englobados, 2, 3 meses, que foi uma loucura aqui em casa. Então agora as coisas vão voltar ao normal. Se Deus quiser, a gente vai, esse pest control aí vai se livrar desses bichinhos. E vocês vão voltar a ver a minha linda face aqui no canal. Então é isso, só queria atualizar vocês, dar um pouquinho de explicação de por que eu estava sumida daqui. E espero que vocês continuem vendo os vídeos, não deixem de ativar o sininho. E beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!